portugueses sabem que as palavras começadas por al são geralmente de origem árabe. Mas o que muita gente não sabe é que muitos provérbios e ditos populares portugueses, ainda hoje usados, são ainda parte do passado árabe-islâmico português. Em árabe também se usa a expressão irónica burro carregado de livros, burro carregado de grandes livros. O galanteio abençoado à mãe que te pariu. Está em sua casa ao receber uma visita. O ditado "os cães ladram e a caravana passa" é igual em português e árabe, tal como "não há amor como o primeiro" ou "as paredes têm ouvidos". Dizemos "o fruto proibido é o mais desejado". Em árabe, o mais desejado pelo homem é o proibido. Em português, quem o feio ama, bonito lhe parece. Inspirado no árabe, o macaco aos olhos da mãe é uma gazela. Expressões como bom de aprender, bom de aturar ou bonito de se ver também são comuns. Isto e muito mais está explicado no livro Dicionário dos Arabismos da Língua Portuguesa, lançado em outubro pela Imprensa Nacional Casa da Moeda e da autoria de Adalberto Alves. O autor, poeta, jurista e arabista, levou cerca de 6 anos a concluir esta obra que é inédita no nosso país. Cerca de 19.000 palavras portuguesas são de origem árabe. É um trabalho que nunca foi publicado em nenhum país de língua portuguesa, nem sem ser em língua portuguesa. É um trabalho que efetivamente tem a ver com os arabismos da língua portuguesa, ou seja, as palavras portuguesas de origem árabe, e realmente pela sua extensão, que são cerca de 19.000 entradas, pela sua extensão e pelo conjunto, pelo acervo, digamos, de adendas que tem o dicionário, realmente revela muitos aspectos, não só estritamente ligados à linguística, como também ligados a outros campos, como o campo da etnografia e o campo da etnografia. O próprio dicionário abrange vocábulos ligados a todos os campos do saber humano, das ciências, à música, à filosofia, à religião, e vem desde os tempos mais primordiais em que efetivamente a língua portuguesa estava em formação e, portanto, recebeu o impacto da língua árabe, até os dias de hoje, em que vocábulos da língua árabe continuam a entrar na língua portuguesa. Trata-se de um momento importante nesse processo de aproximação entre a cultura árabe e Portugal em geral, nomeadamente nesse tempo em que se vive uma globalização total. Esse lançamento de uma obra desta envergadura vai, com certeza, contribuir para uma maior aproximação entre os dois lados. A língua árabe aparece na língua portuguesa nos mais diversos vocábulos ligados à alimentação, agricultura, nomes de plantas e animais ou nomes de localidades. Durante a presença árabe na Península Ibérica, era a língua dominante, era a língua que se falava? Sim. Durante a presença árabe era a língua oficial, era a língua franca, era a língua que era falada e escrita. As outras línguas, nessa altura, digamos que o romanço, ou digamos o românico, que era de baixo latim, eram línguas faladas já por minorias, bastante restritas, não é? As comunidades cristãs, na vida corrente, na vida cá fora de casa, falavam árabe, em casa mantinham o românico. Algumas, porque muitos arabizaram-se completamente. Tanto assim que alguns clérigos se queixavam, há coisas como indículos luminosos, por exemplo, se queixavam que os jovens já não queriam falar romano, só queriam falar árabe, cantar em árabe, falar em árabe, e que já não sabiam alinhavar duas línguas em latim, duas palavras em latim. E não são apenas os substantivos que são de origem árabe, mas o dicionário também aborda a influência da língua árabe no idioma português a nível da formação dos chamados decalques linguísticos. Esses decalques linguísticos são expressões idiomáticas, são provérbios
Podemos não encontrar diretamente o termo árabe, mas está lá o significado, a tradução literal da expressão em árabe. Com o português e o espanhol, os vocábulos de origem árabe espalharam-se por toda a Europa, com termos ligados à medicina, à astronomia e diversas outras ciências. Não é um dicionário, digamos, para uma coisa maçuda ou uma coisa para se consolar, não. É para se ir lendo e vendo e descobrir coisas muito interessantes. Os nomes das terras, os nomes das pessoas. Os nomes das terras, então, há uma espécie, pensava-se, a língua portuguesa, os nomes das terras é a sul do Tejo. Não é, a norte do Tejo, há muito mais povoações, ainda há mais nomes árabes a norte do Tejo, das terras, do que há a sul do Tejo. O livro serve para quem estiver interessado mesmo no processo de aproximação entre as duas culturas. Como disse o próprio autor, o livro, em princípio, é pensado para ser direcionado a um público geral, mas isso não impeça que seja aproveitado ao mais alto nível por parte de estudiosos e acadêmicos. Portanto, trata-se de uma abordagem nova e surpreendente das influências do árabe no idioma português. É óbvio que este trabalho, para nós, é um trabalho muito importante porque nos permite perceber a influência que a matriz árabe tem na nossa língua e na cultura atual e que é, por isso, sem qualquer sombra de dúvidas, um trabalho que é um trabalho da maior importância. Podemos dizer que existe também um pensamento comum na altura, portanto, porque na grande maioria das vezes também os provérbios são resultado de experiências que são comuns a muitos povos e muitas culturas. Daí a grande semelhança entre provérbios árabes e também provérbios, expressões idiomáticas na língua portuguesa. O Clube de Filosofia Al-Mutamid, resultante de um protocolo entre a Comunidade Islâmica de Lisboa e a Universidade Lusófona, recomeçou em setembro com as suas atividades. E a assinalar este regresso após as férias, esteve o lançamento do livro Paz, Justiça e Integridade da Criação, da religiosa católica Maria Julieta Mendes Dias. A irmã Julieta escreveu este livro no âmbito da sua tese de mestrado em Ciência das Religiões e pretendeu uma obra prática que refletisse a vivência da ordem religiosa a que pertence. A senhora é uma religiosa católica, o lançamento do seu livro está a ser feito aqui na Mesquita de Lisboa, onde também vai participar numa das tertúlias sobre valores da juventude para o século XXI. Como é que isto acontece? Para mim isso é a prova de que o diálogo é possível entre religiões, entre culturas, quando católicos e muçulmanos somos capazes de dar as mãos para fazer aquilo que é necessário fazer em prol da vida, em prol da paz e da justiça e da harmonia entre os povos. Ao cenário da justiça e da paz, nós vemos no dia a dia um cenário de ameaça e de guerra. E esse cenário de ameaça e de guerra é um cenário que não podemos menosprezar. Temos que trabalhar muito em conjunto para garantir a paz, garantir uma cultura de paz. Quando nós sentimos a necessidade de falar cada vez mais num assunto, é porque esse assunto fala-se muito, mas vive-se pouco. E com a paz e a integridade da criação, justiça, paz e integridade da criação, acontece um pouco isso. Mas hoje é a nível de toda a sociedade, há grupos de todas as culturas, de todas que zelam por isso e que apostam na vida segundo a paz, segundo a justiça e segundo a integridade da criação. Todas as igrejas, todas as religiões, se nós dessemos as mãos, independente das diferenças, podíamos construir uma sociedade melhor, um mundo mais em paz e em justiça e com mais justiça. O tema escolhido para esta tertúlia foi Olhares para a Juventude, que valores para o século XXI. Até aos 11 anos, as crianças têm muita facilidade de poder mudar de atitudes e no seu quadro de referência de valores.
A partir dos 11 anos, essa mudança é muito mais difícil, mas por outro lado, os valores e as atitudes que a criança adquire tornam-se mais duradouros, mais permanentes. Então, nós temos que começar a trabalhar com as crianças desde muito pequenas, no sentido de delas adquirirem um conjunto daqueles valores que a sociedade atual, solidariedade, paz, integridade, tolerância ao outro, aceita, para que amanhã essas crianças de hoje consigam pôr na prática esses valores que nós hoje consideramos como sendo os mais importantes. O Islão sempre falou sobre os valores, falou sempre sobre a moral, falou sobre a ética, colocou cada peça no seu devido lugar, portanto, desde respeitar os seus pais, respeitar os mais velhos, acarinhar os mais novos. E é claro que o Islão, sendo uma religião universal, sempre acompanhou todos esses valores. Há valores universais que nós podemos dizer assim, que não é preciso ser crente para pôr em prática. Agora, é interessante, por exemplo, nós temos uma disciplina que é muito conhecida, que é a religião moral e católica. Agora eu pergunto, para uma pessoa aprender a voar, tem que fazer um curso de aeronáutica. Para uma pessoa aprender engenharia, tem que fazer um curso de engenharia. Para uma pessoa saber investigação, tem que ir a clínica ou tem que ir aos laboratórios. E se uma pessoa não for essa disciplina, será que não tem moral? Portanto, são essas as questões que muitas vezes são colocadas. O Islão, sendo uma religião universal, isto é obrigatório adquirir o conhecimento do Islão, ou pelo menos os conhecimentos básicos do Islão. E esse desafio foi colocado há 1434 anos, quando o Alcorão foi revelado, porque na altura haviam jovens, haviam pessoas que tinham outros valores, e o Islão veio disciplinar todos esses valores. Hoje, criar as bases para que as nossas crianças, os nossos meninos, amanhã, como homens e mulheres, consigam ter esse quadro de valores que nós consideramos essenciais. Penso que a nível da juventude de hoje há uma dificuldade que é aquilo que podia chamar a transferência do locus valorativo, isto é, até há bem pouco tempo a sociedade era marcada por valores emanados de instituições, quer seja igrejas, militares, políticas, etc. E, portanto, havia uma dimensão exterior à pessoa que dizia o que é que se deveria fazer. Enquanto hoje em dia essa transferência passou para o indivíduo. E, portanto, o indivíduo hoje tem muito mais poder na decisão, passou para, digamos assim, para a sua consciência, a decisão. Isto acarreta alguma dificuldade também, porque enquanto nós, ao cumprirmos uma cartilha de valores emanados pelo exterior, por uma instituição ou por alguém, seria mais fácil essa aproximação e a valorização, e digamos, uma avaliação. Quando nós passamos, digamos, a dimensão valorativa dos valores para a dimensão da consciência, vamos para a dimensão subjetiva e, portanto, torna-se muito mais complicado avaliarmos um comportamento ético. E daí, um pouco naquilo que hoje a juventude também vive, a chamada relatividade de determinadas opções, de determinados valores que se fazem. Depois, outro valor também, que é o valor do realismo. Nós dizemos sempre que o jovem gosta de sonhar, gosta de ser idealista, mas eu penso que o idealismo cada vez mais dá lugar ao realismo. E eu acho que os jovens, no momento presente, eu falo um pouco mais da realidade portuguesa, sentem cada vez mais isto. Que é a questão de ter um certo desencanto pela transformação da realidade. Quer seja pelas manifestações de rua, quer seja pela manifestação de voto, quer seja por associações juvenis, etc., eu penso que cada vez mais sentem desencanto por essa transformação. Eu penso que nós hoje estamos numa fase de não querermos interditos. E isso penso que é mau para a nossa formação, para o crescimento das crianças e das coisas. Uma coisa é a exigência e a ditadura, isso é horrível, por isso mesmo habituar a criança numa autonomia progressiva
lembrando sempre que há limites, que há fronteiras, não as fronteiras físicas, mas as fronteiras humanas, que é preciso saber respeitar. Os meus pais educaram de uma forma diferente. Eu, basicamente, não me era dito: tu não podes fazer isto. Tu não podes fazer isto porque as consequências vão ser negativas para ti e para os outros. Há uma consciencialização melhor, e a questão dos exemplos. Claro, em inglês há aquela coisa do lead by example, mas nós também temos a capacidade de escolher os exemplos que podemos seguir. Algumas passagens no que diz respeito à luz do Islão, quando nós falamos dos valores, ou quando falamos da juventude e do século XXI, de acordo com o calendário islâmico, nós ainda estamos no século XV, portanto, ainda lá chegaremos. O quarto Khalifa, Ali, radiallahu ta'ala anhu, viu, isto foi há 1400 anos, viu um pai obrigar o seu filho jovem a fazer e a pensar exatamente como ele, e a insistir, e a dizer: tu tens de fazer como eu faço, tu tens de pensar como eu penso. E Ali, quarto Khalifa, a observar esta conversa entre pai e filho. E era um jovem, e como era o Khalifa, depois de assistir, depois de ouvir a conversa, ele tinha duas opções: chegasse ao pé do filho e dissesse: tens que obedecer ao teu pai, porque é teu pai. Mas não, falou com o pai e disse-lhe: ele pertence a outra geração. Portanto, tente dialogar com ele, não na tua linguagem, mas tente aprender a linguagem dele. No século XXI, estamos a falar numa época em que a velocidade, ou a comunicação, a forma de transmitir a mensagem, o impacto que tem quando nós nos convivemos, o impacto cultural, o impacto, a influência que possa criar e que possa ter, portanto, tudo isto tendo em conta, sem fugir da essência dos valores básicos. Portanto, Deus não quer que toda a gente seja crente, podemos dizer assim, mas Deus quer que toda a gente se entenda uns com os outros. A senhora é mãe? Sou. Tem quantos filhos? 3. Sente que, para si, como mãe e como muçulmana, é um desafio transmitir os valores do século XXI, neste contexto atual, aos seus filhos? Sim, é sempre um desafio, não é? Eu acho que não é só no século XXI, em qualquer altura é sempre um desafio para os pais transmitir certos valores, os valores que nós recebemos dos nossos pais, não é? Esses mantemos e, claro, depois há sempre aquela adaptação devido à geração ser diferente. A primeira escola é a nossa casa, a primeira professora é a nossa mãe. Tudo depende daquilo que os jovens aprenderam em casa. É claro que é uma base que é criada e depois, com a convivência nas escolas, na sociedade, então muitas das vezes algumas questões são colocadas e, tendo o Islão, sendo o Islão como uma religião universal, tendo as respostas, portanto tem a resposta. Agora, pode não agradar a todos, isto é comum em tudo na vida, portanto há respostas, há que ser disciplinado, podemos dizer assim, porque há prática de algumas ações que são feitas que alguns jovens acham que esses são os nossos valores. Por exemplo, desde o vestuário. Hoje o vestuário de um jovem no Ocidente, concretamente, é completamente diferente daquilo que se vestia há 40 anos, há 50 anos. É claro que ele sente-se bem neste vestuário, mas só que neste vestuário, até que ponto ele está-se a desvalorizar a si próprio? É o que se disse ali, não é? Portanto, na tertúlia. Nós ensinamos umas coisas, temos determinados valores e tentamos transmiti-los e, claro, e depois temos os mídia, não é? A fazer a parte deles. Portanto, há sempre esse confronto. É óbvio que eu não posso falar de um jovem em absoluto, há vários tipos de jovens, mas percebo que são pessoas que sabem que há valores e que estão particularmente preocupados com o que é que será o futuro deles. Isso é algo que está muito presente, até porque eu dou aulas sobre desemprego e então procuram para refletir um bocado com eles o que é que podem fazer. Agora, há uma outra coisa que eu noto, são jovens com muita imaginação. Apresentam-me trabalhos com muita imaginação, vão além daquilo que é pedido. E depois tem outros que estão menos esforçados, mas isso já aconteceu comigo quando eu era jovem e continuará a acontecer sempre. Outras coisas que são importantes é a prática, fazer o bem,
né, que é um valor muito importante, a ética, a tentar ser o melhor cidadão possível, cumprir com os seus deveres cívicos também, portanto, não esquecendo da parte religiosa, portanto, ser religioso também é sinónimo de ser um bom cidadão. Cada um de nós tem que assumir a sua cota-parte enquanto educadores, porque ao termos a nossa vida à vida, ao darmos o nosso exemplo, temos muitas pessoas a observar-nos. E muitos desses que nos observam, nomeadamente as crianças, vão beber dos meus exemplos, muitas vezes mais do que das minhas palavras. Hoje, se nós dissemos aos nossos filhos, aos nossos jovens, eles dizem, mas porquê? Então nós temos que, temos que ter as respostas dos porquês para ter um outro impacto. E a tertúlia do mês de outubro falou do tráfico de seres humanos e apresentou o projeto Romper Silêncios, que desde 2011 visa aprofundar o conhecimento sobre o tráfico de mulheres e crianças no nosso país. A maior parte das mulheres e crianças traficadas são para alimentar redes de prostituição. Quando se admite a compra do sexo, admite-se a compra de uma pessoa, quando se admite a compra, admite-se a venda e, como nós já detectámos várias vezes, a compra, a venda, a troca, muitas vezes a revenda, ou seja, admite-se a exploração de uma outra pessoa, a humilhação de uma outra pessoa por proveito próprio, e é de facto um crime hediondo. E a nossa preocupação vai muito para este sentido, de facto, de estar a aprofundar-se e estar a crescer no nosso país. Que tipo de informação é que vocês disponibilizam? Nós, desde divulgação em sites, flyers, ações de sensibilização, exposições, nós temos cedido, ainda agora no âmbito do protocolo com o MDM, a sala de exposições dos espaços de concelho, porque é uma zona onde efetivamente recebemos muitas pessoas portuguesas visitantes, mas também muitos estrangeiros, portanto optamos sempre por centralizar em zonas onde possa a informação chegar a todos, aqueles flyers que distribuímos por toda a cidade em pontos estratégicos, portanto, no fundo a nossa missão acaba muito por ser este crime existe, esta realidade existe também em Lisboa, vamos estar alerta para podermos sinalizar às entidades competentes para. É fundamental que haja uma maior propagação daquilo que é o trabalho feito no terreno para a erradicação completa deste tipo de práticas e julgo que o mais importante seria até mesmo a veiculação da mensagem, porque o trabalho existe, existem excelentes profissionais e existe muito boa vontade por parte dos agentes que tratam de forma assertiva este tipo de problemáticas, contudo, infelizmente, essa mensagem muitas vezes não é veiculada e não é passada num âmbito geral ou à população global, digamos assim. Dado o contacto que estou a ter agora com este debate bastante oportuno e extremamente esclarecedor, portanto, terei naturalmente outra informação qualitativa que me permite observar com maior atenção certos sinais e que possam evidenciar efetivamente esses sintomas de existência de tráfico. Procura-se prevenir, alertar e combater esta terrível realidade que não é exclusiva das comunidades imigrantes, já que portuguesas e portugueses são também vítimas deste tráfico. Em Portugal existem casos sinalizados e confirmados de exploração sexual, de exploração laboral, também para adoção. Houve casos já confirmados de crianças, portanto estamos a falar de menores, e também situações sinalizadas, não ainda, creio eu que ainda não confirmadas, mas situações sinalizadas de exploração para a mendicidade e para a prática forçada de atividades criminosas também. Se o emprego tiver muito melhores condições do que outro emprego semelhante, normalmente é um engano. Portanto, se pagar mais, se tiver melhores condições, por exemplo, se o emprego tiver o mesmo valor do que outros, mas incluir também alojamento e transporte ou algumas condições especiais, é preciso ter algum cuidado. Outra questão é que, antes de irem para qualquer país, devem ir ou à embaixada ou ao consulado do país e verificar se aquela empresa existe mesmo ou não, porque, como eu disse, muitas vezes os traficantes fazem uma aparência de legalidade, fazem uma série de contratos, papéis que parecem ser reais, mas que na verdade não existem. Avisar para onde vamos, avisar o que vamos fazer. Quanto mais pessoas souberem onde estamos e o que vamos fazer, mais fácil é de encontrar a pessoa. Traficar uma pessoa não só é altamente lucrativo, como é lucrativo sob baixos riscos e, portanto, aproveitando as bolsas de pobreza, as bolsas de crise que existem no mundo, naturalmente a tendência é para o crescimento deste negócio.